No vídeo de hoje eu quero falar sobre domains, um assunto muito importante quando a gente está utilizando o Grasshopper. Fala parametrizados, tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, hoje, quero falar sobre domains. Domains, eles são muito importantes no Grasshopper porque a gente consegue limitar números com domains. Domains, eles também são o que a gente chama de intervalos numéricos, né? Vocês lembram lá na questão do ensino médio e tal, que a gente aprendia sobre aquelas retas numéricas, aí a gente tinha soluções que vinham de um valor até outro, ou essa seção de valor, depois outra seção de valor. Lembra daquilo lá? Então, é a mesma coisa, mesma coisa. Intervalos numéricos e domains são a mesma coisa. E os domains, eles são muito importantes no Grasshopper porque a gente consegue limitar os números que a gente usa nas nossas definições, tá? A gente já utiliza muito eles com remap numbers, quando a gente vai remapear uma série de valores para um novo intervalo de valores, então a gente usa os domains. A gente pode utilizar também o domains para a gente ver se o número está dentro de um mínimo ou de um máximo que a gente quer. Nossa, dá para fazer muitas coisas mesmo. E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento em domains, porque a maneira que a gente vai subindo o nosso nível de conhecimento, digamos assim, de uso na ferramenta, a gente tem que levar em conta essas coisas um pouco mais teóricas. Então, hoje, domains. E se tu curte arquitetura, design, engenharia, programação e tecnologia, tu está no lugar certo. Eu te convido a te inscrever aqui no canal do Parametrizado. Ativa também as notificações quando tu se inscrever para não perder nenhum conteúdo que a gente bota aqui no nosso canal. E também, muito importante, te peço também para tu deixar um like aqui nesse vídeo, porque o like ele nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Então, deixa aí o like, tá? É muito importante pra gente. Outra coisa é que aqui no nosso YouTube, a caixinha de comentários ela é livre, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o vídeo, alguma crítica, sugestão, elogio, tanto faz, vocês podem aqui na caixinha de comentários e comentar, que a gente lê tudo e a gente responde todo mundo, tá bom? Então pode ficar bem livre para poder comentar o que tu quiser. Outra coisa também é que, além aqui do nosso YouTube, a gente também tem um Instagram, @parametrizado. E lá a gente tem muito conteúdo extra que a gente vai colocando semanalmente e também é o nosso principal meio de comunicação com vocês aí do outro lado da tela. Beleza? Então eu super recomendo também que tu nos siga no Instagram. Então, é isso. Vamos começar o vídeo. Beleza, Rhino e Grasshopper aberto, mas nessa daqui eu vou usar mais o Grasshopper. Então eu vou maximizar aqui a minha tela. E vamos lá. Galera, domains ou intervalos numéricos, façam sempre essa relação, tá bom? Quando vocês virem alguma coisa dizendo aqui no Grasshopper domain, sempre lembra de intervalo numérico, tá? Então, o que é um domain? Se eu colocar aqui a minha régua numérica, eu dizer, por exemplo, que aqui é o 0, aqui eu vou ter o meu menos 3, aqui eu vou ter o meu, por exemplo, mais 2, e todos os números, né, que vão estar aqui no meio. Então, esse aqui é o menos 1, menos 2, e esse aqui é 1. Essa aqui, nessa minha régua numérica, muito importante, ela segue ao infinito, né? Ela vai pra lá e ela vai pra lá. Nessa minha régua numérica aqui, a gente consegue ver que eu tenho alguns números, eu só coloquei eles ali, tá bom? Mas o que é um intervalo numérico? O intervalo numérico é quando a gente seta, tá? Quais números vão estar nessa reta. Então, por exemplo, se eu quiser setar um intervalo numérico que vá de menos 2 até 1, quais números que vão estar aqui dentro? Todos os números que compreendem, tá, os intervalos de menos 2 até mais 1. Ok? Então, todos os números que vão estar aqui, por exemplo, aqui a gente vai ter o 1,5, aqui a gente vai ter o 0,5, a gente tem aqui menos aqui, né? Aqui a gente vai ter o mais 0,5. A gente tem aqueles que vão estar, né, minúsculos lá, aqueles que beiram o infinito, a gente vai ter 0,1, 2, 3, 5, 8, enfim, todos esses números que compreendem, tá? Menos 2 e mais 1 fazem parte desse intervalo numérico. E isso aqui, galera, é um domain. Tá bom? É isso. Quando a gente fala de domains aqui no Grasshopper, é isso aqui. Esse aqui é o nosso intervalo numérico. E o legal disso é que, como eu falei, com esse conceito de intervalo numérico, a gente consegue setar limites para nossas definições. A gente pode modificar os números que a gente está utilizando. Como eu já dei um exemplo do remap numbers. O remap numbers ele é exatamente isso. A gente pega números que estão no intervalo e a gente depois leva para outro intervalo. E assim, essa questão aqui dos domains, elas se encontram na aba de matemática. E é o primeiro aqui, ó, domain.
E a gente tem diversos componentes que nos ajudam a criar, a construir ou desconstruir esses intervalos. A gente descobrir qual que é o menor número de uma lista ou maior para a gente conseguir criar domínio. A gente tem domínios consecutivos, porque a gente não precisa ser só um, a gente pode ter vários, um lado ao outro. Então todos eles estão aqui. Eu vou pelo mais básico, tá? Que é construir um domínio. Vou vir aqui, ó, com o Construct Domain. Deixa eu botar o Bifocals aqui. A gente não deu nome. Então, ó, Construct Domain, o que a gente faz? A gente constrói um intervalo, que nem eu acabei de fazer aqui, ó. Tá? Então eu vou replicar esse meu intervalo aqui, de -2 até +1. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar um painel de -2. E eu colocar um outro de +1. Nesse caso não precisa botar o mais, né? Só um já basta. Vou colocar aqui. O que eu fiz? Ó? Eu coloquei o -2 em A e 1 em B. Então quer dizer que ele começa do -2 e vai até 1. E se a gente olhar aqui no output, deixa eu pegar um outro painel, ele vai me dizer, ó, de -2 to 1. O que significa? De -2 até 1. E esse aqui é o nosso intervalo numérico. Outra coisa, sempre que vocês virem, tá, essa formatação desses números, de um número to 1 é intervalo, tá? É domain, sempre, sempre, sempre. Uma outra coisa importante é a gente analisar o ícone, ó. Como vocês podem ver, o ícone, ele parece uma régua numérica. Ele tá aqui, ó, em primitivo, tá? Domain. Então, esse aqui é o símbolo do domain, certo? Como vocês podem ver, ó, parece uma régua, né, numérica. E, de novo, sempre usem os ícones, tá? Outra coisa, ó, aqui nesse mesmo componente, ó, ele diz, ó, de 0 até 1, a gente tem uma reta e a gente seta aqui qual que é esse intervalo, certo? Então, galera, dessa maneira a gente constrói um domínio, mas a gente também consegue fazer o contrário, a gente pode desconstruir um domínio. Às vezes a gente tem um output de um componente que ele me diz, ó, os números aqui vão desse até esse. Tá? Ou a análise feita, os esforços, por exemplo, eles variam desse número até esse número, um mínimo e um máximo. Como é que a gente consegue extrair esses valores? Sem problema algum. A gente vem aqui, ó, em domain e deconstruct o domain. Tá? Ó, deixa eu colocar esse painelzinho aqui. Aí como é que a gente desconstrói um domínio? Bom, o que ele vai pedir? Um domínio, um intervalo. Então vou pegar aqui, ó, passar pra cá. E aí ele vai me dizer, ó, o start e o end. E aí nesse caso, eles são exatamente os números que a gente botou lá atrás, ó. -2 até 1. Ok? Então aqui, ó, a gente constrói um domínio, um intervalo. E aqui a gente desconstrói um intervalo. E esse aqui é, digamos assim, as operações básicas que a gente pode fazer com o domínio. Uma coisa que eu gosto muito aqui no domain é esse includes. Esse includes, ele é muito legal. O que ele faz? Olha só. Se a gente der um valor e um domínio, ele vai nos retornar se aquele valor ele se encontra dentro daquele domínio. Como é que funciona? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, de -2 até +1 e eu quero testar se o número 0,5 compreende, né, ele está includes, dentro desse intervalo aqui, tá? Claro, pra gente é óbvio, ele tá dentro desse intervalo, mas às vezes a gente não sabe se ele tá naquele intervalo. Então a gente quer testar isso e a gente consegue com um includes. O que ele pede? Ele pede um valor e um domínio. Então eu vou usar, ó, esse domínio que a gente acabou de criar e o valor eu vou botar um slider. Vou botar aqui, ó, de -3 até 2.00. Então eu vou botar ali, ó, 0.5. E se eu pegar esse valor e passar para cá, ele vai fazer os cálculos e ele vai me retornar aqui, ó, no i, o booleano, que indica se ele está naquele intervalo ou não. Então, ó, vou pegar aqui um painel pra gente ver, ó, 0.5, ele tá dentro desse intervalo? Sim, ele tá dentro desse intervalo aqui, tá? Se a gente botar, por exemplo, ó, -1, ele ainda tá nesse intervalo, porque, ó, vai de -2 até 1. Mas e se eu colocar, por exemplo, um valor maior do que -2? Aqui, ó, agora ele diz que é falso, ele não está naquele intervalo. Então, ó, -3 não tá e também 2 não tá naquele intervalo. E ele também traz uma coisa muito legal. Ele mostra aqui embaixo, ó, nesse output D, o deviation. O que é o deviation? Ele mostra a diferença
entre um intervalo e aquele número. Por exemplo, esse aqui é 2 e o deviation é 1. O que significa? Quer dizer que do final do intervalo, ó, número 1, ele tá 1 unidade, vamos botar assim, de diferença daquele intervalo. Se eu vier e colocar aqui, ó, menos 3, ele continua com 1 unidade de diferença, tá? Se eu botar, por exemplo, 2,5, não, é menos 2,5, ó, 0,5. Então significa que ele tá 0,5 unidades de diferença daquele intervalo. E se a gente está dentro do intervalo, ele põe 0. Quer dizer que, ó, ele não tem nenhum desvio, ele tá exatamente ali dentro daquele intervalo. E agora, só para finalizar, eu quero deixar vocês com um gostinho. Aqui em Domain, a gente tem também esse Find Domain. Esse Find Domain, ele é muito legal. Por quê? Às vezes, a gente, nesse caso aqui, ó, a gente tem só um intervalo, tá? Pra gente testar. Mas às vezes a gente pode ter diversos intervalos numéricos. A gente tem lá a nossa régua numérica e a gente tem vários segmentos com vários intervalos. A gente pode, por exemplo, ter um intervalo entre menos 3 e menos 2, entre menos 1 e 0 e 1 e 2. Então a gente vai ter aqui, ó, vamos lá, 1 intervalo, 2 intervalos e 3 intervalos. Deixa eu copiar essa régua aqui, ó, pra gente perder. Ó, então aqui eu tenho esses meus 3 intervalos, certo? Deixa eu botar aqui na corzinha verde que a gente tá usando. Pronto. E agora imagine assim, ó, a gente tem esses 3 intervalos e a gente quer testar se algum número, por exemplo, o 0,5, está dentro de alguns desses intervalos. Não precisa ser só um, pode ser mais intervalos. Então, o Find Domain, ele faz exatamente isso, tá? A única coisa é que a gente tem que criar uma série de intervalos. Então, eu vou fazer isso, tá? Vamos exercitar, ó. Eu vou ter o Construct Domain e eu vou fazer, ó, de menos 3 até menos 2. Então, eu vou botar aqui, ó, menos 3... até menos 2. Beleza, aqui eu já tenho um intervalo. O meu outro intervalo vai ser de menos 1 até 0. Então, ó, de menos 1 até 0. E o meu último, se eu não me engano, ele vai ser de 1 até 2. Então, ó, vou botar aqui 1, 2. Fechou. Agora eu tenho, ó, 3 intervalos numéricos, tá? De menos 3 até menos 2, de menos 1 até 0, de 1 até 2. E eu quero dizer que são esses meus 3 intervalos que eu vou estar testando para ver se aquele número está dentro deles, compreende algum deles. Então eu tenho aqui, ó, os domains, tá? Que tem que ser uma lista. Então a gente pode colocar, por exemplo, esse domínio e esse domínio, tudo com shift, ó, para ele entrar aqui. Então vocês podem ver que agora eu tenho ali 3 intervalos. Aí ele pede um número para testar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vamos lá, 0,5 de novo, colocar um slider, ó, de menos 3 até 2. E eu vou colocar aqui, ó, 0,5. Se eu pegar esse meu número aqui e botar no meu N, olha só, ele vai nos dar 2 outputs, agora que são bem importantes. O primeiro é esse aqui, o índice, para ver se ele está incluso em alguns desses intervalos. E depois ele tem esse N, que é o neighborhood. Vamos lá, o que é cada um desses? Bom, esses índices aqui, ele diz o seguinte, olha só. Esse aqui é o intervalo que ele está entrando. O que isso quer dizer? Esse menos 1 aqui, ele está dizendo o seguinte, ó. Ele não compreende a nenhum desses intervalos aqui. Ele está fora. Mas, se a gente pegar e colocar, por exemplo, um valor entre 1 e 2, por exemplo, 1,5, aí agora, olha só, ele põe o número 2. O que isso significa? Ele significa que ele está agora no intervalo de índice 2. E aí agora é importante a gente visualizar uma outra coisa. Olha só, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar um merge. Eu vou colocar esse e esse. E agora eu vou colocar um painel. Olha só. Aqui ele tem a lista dos meus 3 intervalos e ele está dizendo, ó, o índice 0 é o primeiro intervalo de menos 3 até menos 2. O índice 1 de menos 1 até 0. E o índice 2 de 1 até 2. E é isso aqui, ó, que ele está me indicando com esse valor aqui, ó. Esse 2 compreende a este meu intervalo aqui. Então, naquela minha lista, ele está no intervalo de número 2, tá? E esse neighborhood significa o seguinte, ó. Se a gente tiver um número, por exemplo, aqui, vamos lá, deixa eu botar aqui, ó, 0,15,
esse neighborhood, ele vai dizer qual que é o domínio mais próximo. Então se eu vier aqui, ó, vamos lá, 0.15, ele vai me dizer, ó, ele não compreende a nenhum intervalo aqui, ó, nenhum, ele colocou -1, mas o mais próximo é esse aqui, ó, o de índice 1. Então agora ele está dizendo o seguinte, ó, tá, ele não está dentro dos intervalos, mas o mais próximo é esse aqui, ó. E como a gente pode ver aqui na nossa régua numérica, vou trazer ela mais para cá, é isso aqui, ó. Esse número ele está muito mais próximo desse aqui, tá bom? Então esse find domain ele é ótimo, ele é maravilhoso. A gente consegue descobrir onde que tá esses valores numa série de domínios. Obviamente, para agora, para vocês, pode ser um pouco abstrato, assim, essas operações, mas eu garanto para vocês que a maneira que vocês vão utilizando o Grasshopper, a gente vai começar a fazer operações um pouco mais complexas e esses componentes eles entram muito bem na hora da gente fazer esses testes com números e também a gente conseguir limitar, né, esses números na nossa definição. E só uma coisinha, ó, aqui no domain, a gente acha o remap numbers logo abaixo deles, ó. Então, tudo isso aqui são operações, né, com domínios. E o remap number, ele é uma operação com domínio, tá? Como eu falei, a gente está pegando um intervalo numérico e levando para outro intervalo numérico. Então, essa aqui é a nossa aula de hoje, tá? Falamos aqui sobre domains ou intervalos numéricos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo e sempre lembrando, galera, se inscreva aqui no canal, ativem as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que a gente põe aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem comentar aqui na caixinha que a gente responde todo mundo, então assim, fica bem livre para vocês colocarem as dúvidas de vocês. E não só dúvidas, sugestões também, críticas, enfim, tudo que vocês quiserem trocar de ideia com a gente, pode comentar ali na nossa caixinha de comentários. E também super recomendo que vocês nos sigam no Instagram, @parametrizado, para ver todos os nossos conteúdos esses e também estar a par de tudo que acontece aqui no nosso canal e também em toda a nossa página. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima. Até mais.